Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atravessar tempestades emocionais, perdas, fracassos e rejeições sem se desmoronar, enquanto outras afundam ao menor sinal de adversidade? O que será que diferencia quem permanece de pé, mesmo quando tudo parece ruir, daqueles que se deixam consumir pelas circunstâncias? Hoje, nós vamos falar sobre uma força silenciosa, mas poderosa, que determina não apenas como você enfrenta os desafios, mas também como você se transforma através deles. A resiliência, e não qualquer tipo de resiliência. Estamos falando da resiliência estoica, aquela que nasce do autodomínio, do entendimento profundo de quem você é e do que realmente importa. Aquela que não depende das circunstâncias externas para existir, que não se abala com a crítica, que não se destrói diante da dor, que não se desespera com o caos. Uma resiliência que te torna inabalável, porque é construída por dentro. Você já se cansou de reagir impulsivamente, de se perder em preocupações, de se sentir esmagado por coisas que estão fora do seu controle? Então, talvez o que você esteja buscando não seja mais força, mas mais clareza. E o estoicismo pode te dar isso. Pode te ensinar com a sabedoria de séculos como não se afundar diante dos desafios, mas como usá-los para crescer, para endurecer onde precisa e suavizar onde for necessário. Antes de seguirmos, quero que você se comprometa com algo importante. Vá até os comentários e escreva: "Eu sou o dono da minha paz. Eu vivo o estoicismo." Esse simples gesto é um compromisso com a filosofia estoica, onde você começa a entender que seu poder está no controle das suas reações, não nas circunstâncias. Agora respire fundo e prepare-se para aplicar esses princípios em sua vida. Vamos começar essa jornada. O que é resiliência e por que ela é essencial para uma vida imbatível? Resiliência não é apenas a capacidade de suportar a dor. Ela é, acima de tudo, a habilidade de renascer a cada queda, de transformar a adversidade em sabedoria e a dor em força silenciosa. Mas essa força não nasce do acaso. Ela é cultivada, ela é treinada. E o estoicismo, com sua clareza brutal e sua ternura firme, é um dos caminhos mais poderosos para isso. Resiliência, segundo o olhar estoico, não é endurecer diante da vida, mas sim aprender a viver sem se corromper por ela. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "A alma permanece invencível se recusar a se perturbar com os eventos exteriores." E o que isso nos mostra? Que a verdadeira força não está em controlar o que acontece ao nosso redor, mas em controlar como reagimos ao que nos acontece. Imagine uma árvore durante uma tempestade. Algumas são arrancadas pela raiz porque resistem de forma rígida demais. Outras balançam, se dobram, mas não se partem. E é essa a imagem da resiliência estoica, uma flexibilidade com propósito, uma força interna que não exige rigidez, mas sim sabedoria. Você já percebeu como a maioria das dores que enfrentamos não vem do que de fato acontece, mas da maneira como interpretamos o que acontece? Quantas vezes você se sentiu derrotado por uma palavra mal colocada, por um fracasso momentâneo, por um julgamento alheio? E o que mudou quando você parou de reagir impulsivamente e começou a observar com mais consciência? É aí que mora a essência estoica da resiliência: observar sem se perder, sentir sem se identificar, reagir sem se corromper. Como Epicteto nos ensinou, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se você muda a opinião, muda a emoção. Se muda a emoção, muda a ação. E se muda a ação, muda o resultado. A cadeia começa sempre na sua mente. Ser resiliente, portanto, é ser capaz de dar um passo atrás no calor da emoção, olhar o cenário com clareza e escolher conscientemente a melhor resposta, ao invés de reagir no piloto automático. E isso é treino. Isso é filosofia aplicada. É olhar para a dor e dizer: "Você não vai me definir." É olhar para o fracasso e dizer: "Você não será meu fim, mas meu início." É olhar para a crítica e dizer: "Você não determina meu valor." A vida é imprevisível. Isso é um fato, e você não vai conseguir evitar todas as tempestades. Mas o estoicismo te dá a bússola para não se perder dentro delas. Te ensina que você não precisa ser invencível para ser imbatível. Você só precisa aprender a não ser destruído pelas pequenas derrotas, porque elas fazem parte da jornada. Pense na pessoa mais forte que você conhece.
aquela que mesmo depois de perdas, traições, quedas dolorosas, ainda consegue sorrir, ainda segue com dignidade, ainda trata os outros com respeito. Essa força não veio do acaso, ela veio da escolha de não se tornar amargo, de não permitir que a dor criasse raízes de rancor. Essa é a resiliência de verdade, a que não endurece o coração, mas que o purifica. A resiliência estoica não é sobre resistir a tudo com os dentes cerrados, é sobre atravessar tudo com serenidade. É sobre entender que a vida é feita de altos e baixos, mas que você não precisa ser arrastado por nenhum deles. É sobre viver com leveza mesmo nas situações pesadas, porque no fim, o que nos destrói não é a vida, é a maneira como decidimos enfrentá-la. E se você quer começar a construir essa resiliência hoje, comece com uma pergunta poderosa. O que eu tenho deixado me abalar que, na verdade, não está sob meu controle? Liste, olhe de frente e liberte-se, porque cada vez que você se apega ao que não pode mudar, está desperdiçando a energia que poderia estar usando para crescer. Resiliência é, no fundo, uma escolha. A escolha de continuar de pé, mesmo quando tudo diz que você deveria cair. A escolha de seguir com dignidade, mesmo quando ninguém está olhando. A escolha de não abrir mão da sua essência, mesmo em meio ao caos. E essa escolha você pode fazer agora. O estoicismo não é uma teoria, é uma prática. Uma que começa exatamente neste momento. Respire fundo, assuma essa postura e lembre-se, o que te faz imbatível não é a ausência de quedas, é a decisão de se levantar melhor do que caiu. Porque quando a sua força vem de dentro, não há tempestade que consiga te arrancar pela raiz. Como a filosofia estoica ensina a lidar com os desafios sem perder o controle. Você já se pegou diante de um problema e, antes mesmo de agir, sentiu-se completamente dominado por ele? Seu coração acelera, a mente gira em círculos e parece que você está à beira de um colapso emocional. É nesse exato ponto que a filosofia estoica se torna uma aliada poderosa, não para fazer o problema desaparecer, mas para impedir que ele te destrua por dentro. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro domínio não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa simples frase carrega uma das maiores chaves da sabedoria prática. Você não controla os ventos, mas pode ajustar as velas. Em um mundo caótico, cheio de imprevistos, perdas, críticas, fracassos e injustiças, manter o controle emocional não é fraqueza ou frieza. É força refinada, é maturidade emocional, é sabedoria de quem sabe que perder o controle não resolve nada, apenas acrescenta um novo problema ao problema já existente. O estoico é aquele que, diante da tempestade, respira fundo e pergunta: o que está sob meu controle aqui? Porque essa é a pergunta que muda tudo. Se você se dedica apenas a reclamar do que está fora do seu alcance, se torna escravo das circunstâncias. Mas se volta sua atenção para o que pode fazer, para o que pode mudar dentro de si, então você se torna o autor da sua própria reação. Epicteto dizia: a chave é manter a companhia certa, aqueles que te ajudam a se tornar a melhor versão de si mesmo. E isso também se aplica à sua própria mente. Você precisa fazer da sua mente um lugar onde você seja capaz de se apoiar, e não um campo de batalha onde você se destrói. O estoicismo ensina que o primeiro desafio a vencer é sempre interno. Antes de enfrentar o mundo, enfrente seus pensamentos. Quando você passa a praticar essa filosofia, a sua reação às dificuldades muda. Em vez de entrar em pânico, você observa. Em vez de julgar, você compreende. Em vez de se desesperar, você respira. E nesse espaço entre o estímulo e a resposta, nasce a sua liberdade. Porque quem reage no impulso é prisioneiro da emoção, mas quem responde com consciência é senhor de si. Você não precisa ser frio para ser estoico. Ao contrário, o estoico sente, ama, se importa, mas não se deixa governar por essas emoções. Ele observa o que sente, honra o que sente, mas escolhe agir de forma sábia e não de forma reativa, porque no final das contas, o que mais te machuca não é o desafio em si, mas a forma como você lida com ele. Sêneca, outro gigante do estoicismo, disse:
Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Isso mostra que, muitas vezes, o desafio se torna maior porque fugimos dele, porque dramatizamos, porque o transformamos num monstro dentro da nossa cabeça. O estoicismo nos convida a olhar de frente, com clareza, com presença, com coragem. Quer um exercício prático? Na próxima vez que algo te aborrecer profundamente, pare. Literalmente, pare. Dê 3 passos para trás, respire profundamente e pergunte a si mesmo: o que disso realmente depende de mim? Depois pergunte: como um estoico reagiria a isso? Só essas 2 perguntas têm o poder de mudar completamente o seu estado emocional, porque elas te tiram do piloto automático e te colocam de volta no comando. E mais, o estoicismo não te transforma em alguém indiferente, mas em alguém eficaz. Porque quando você para de desperdiçar energia com aquilo que não pode controlar, você libera energia para mudar aquilo que realmente importa. Você se torna mais claro, mais focado, mais leve e mais forte. Imagine se toda vez que você se sentisse pressionado, inseguro ou irritado, tivesse dentro de si uma âncora de equilíbrio, um ponto de referência, uma frase, um princípio, algo que te lembrasse: isso vai passar, e eu não sou isso que estou sentindo agora. O estoicismo te oferece essas âncoras, frases, reflexões, posturas mentais que funcionam como guias no meio da tempestade. E tudo começa com uma decisão, a decisão de não permitir que os desafios definam quem você é, a decisão de usar cada obstáculo como uma chance de crescer, de usar cada fracasso como um laboratório de autoconhecimento. Porque no estoicismo, cada dificuldade é uma aula, cada dor é um mestre, cada dia difícil é um campo de treino. A pergunta é: você está disposto a ser treinado pela vida ou vai continuar sendo arrastado por ela? Escolha ser treinado. Escolha a disciplina emocional. Escolha olhar para dentro antes de apontar para fora. Escolha não perder o controle, não por orgulho, mas por sabedoria. Porque quando você se conhece, quando você se domina, quando você vive com intenção, você se torna inabalável. E ser inabalável não significa nunca cair. Significa que, mesmo quando cai, você sabe exatamente como se levantar, com calma, com consciência e com um passo ainda mais firme, transformando a adversidade em força, a prática da aceitação estoica. Você já sentiu que certas dores te marcaram tão profundamente que parecia impossível se levantar com a mesma força, como se a vida tivesse te empurrado para o chão com tamanha brutalidade que qualquer tentativa de se reerguer parecesse inútil? Se sim, saiba que você não está sozinho. Mas o estoicismo vem justamente para te mostrar que é possível e necessário transformar dor em força, ferida em sabedoria, queda em impulso. Aceitação no estoicismo não é resignação, é clareza, é a capacidade de olhar a realidade como ela é, sem máscaras, sem dramas, sem fantasias, e a partir disso, escolher agir com virtude. Marco Aurélio disse: aceite tudo o que acontece, mesmo que pareça cruel, pois tudo é tecido da mesma rede da vida. E essa frase muda tudo. Porque ao aceitar, você para de lutar contra o que já é. E quando para de lutar, começa a transformar. Aceitação estoica não significa dizer: tudo bem sofrer. Significa dizer: já que estou sofrendo, o que posso aprender com isso? É uma mudança sutil, mas que revoluciona a sua forma de viver. Porque enquanto você está preso ao "por que isso está acontecendo comigo?", está em posição de vítima, mas quando muda para "o que isso pode me ensinar?", você assume o papel de protagonista. A adversidade na perspectiva estoica é um convite, um teste, uma oportunidade de colocar em prática o que você diz acreditar. Todos nós falamos de força, de coragem, de maturidade, mas é só na adversidade que esses valores são provados. Como Epicteto ensinava, dificuldades mostram o caráter. É fácil ser calmo quando tudo está bem. Difícil é manter a serenidade no meio da tormenta. E é isso que o estoico busca. Não ser alguém bom apenas em tempos bons, mas ser alguém íntegro, firme e centrado, mesmo quando tudo parece desabar. Quer um exemplo prático? Imagine que você foi traído por alguém em quem confiava profundamente. A dor é real. O sentimento de injustiça, de decepção, de raiva
Tudo isso é legítimo, mas o estoicismo te convida a dar um passo além do ressentimento. Aceitar o que aconteceu, porque já aconteceu e lutar contra isso é inútil, e perguntar: o que essa experiência revela sobre mim? O que posso aprender sobre minha forma de confiar, de me doar, de proteger minha energia? Essa aceitação não te enfraquece, ela te liberta, porque enquanto você resiste à realidade, está preso à dor, mas quando aceita, você solta o peso, e ao soltar, recupera sua energia para seguir. O estoico não carrega mágoas, não porque ignora o mal que sofreu, mas porque entende que o ressentimento só prolonga o sofrimento. A verdadeira força está em olhar para o que te machucou e dizer: você não vai me definir. Está em transformar cicatrizes em medalhas de superação. Está em usar o sofrimento como matéria-prima da sua evolução. E isso só é possível quando você pratica a aceitação com coragem. Sêneca dizia: a adversidade é ocasião para a virtude. Isso significa que as situações difíceis são o campo onde você treina a sua grandeza. Não é sobre evitar a dor. Isso é impossível. É sobre não desperdiçá-la, porque se você vai sofrer, que ao menos isso sirva para te fortalecer, para te tornar mais sábio, mais consciente, mais sereno. E atenção, aceitar não é permitir abusos, não é se conformar com o que te destrói. É simplesmente parar de gastar energia desejando que as coisas tivessem sido diferentes. É dizer: foi assim. E agora, o que eu escolho fazer com isso? Essa escolha é sua. E quando você a faz com consciência, você sai da impotência emocional e entra na ação transformadora. A adversidade que te visitou não veio para te derrotar, veio para te mostrar do que você é feito. E você é feito de muito mais do que imagina. Mas só vai descobrir isso se parar de se debater e começar a se fortalecer. E isso começa com a aceitação. Comece agora. Pense em algo que ainda dói. Algo que você insiste em rejeitar, negar, remoer. Respire fundo. Diga para si mesmo: isso aconteceu, eu aceito, e escolho crescer com isso. Repita quantas vezes for preciso. Cada repetição é um tijolo na construção da sua nova força, porque quando você pratica a aceitação estoica, você não apenas sobrevive à dor, você se torna alguém maior por causa dela. E essa é a verdadeira vitória, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Como a percepção das dificuldades pode aumentar sua capacidade de resistir a elas. Você já percebeu como algumas pessoas parecem extrair sabedoria das dores que enfrentam, enquanto outras se afundam nelas como se estivessem sendo engolidas por um buraco sem fundo? A diferença raramente está no tamanho da dificuldade. Está, quase sempre, na forma como elas a percebem. O estoicismo nos ensina que a forma como você interpreta a adversidade é mais poderosa do que a adversidade em si. E isso não é apenas um pensamento bonito, é uma estratégia de sobrevivência emocional. Como Epicteto afirmou, as coisas em si não nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que a dificuldade não tem um peso fixo. Quem define o peso é você com sua mente. Quando você percebe um obstáculo como um castigo, você sofre. Quando o percebe como um desafio, você se fortalece. Quando o vê como injustiça, você se revolta. Mas quando o vê como parte do caminho, você se adapta. E é essa adaptação que gera resiliência. É ela que cria em você uma musculatura emocional capaz de suportar pressões cada vez maiores. Marco Aurélio escreveu: se você está sofrendo por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Olhe que profundidade há nisso. O poder de mudar a percepção está sempre com você. Mesmo quando tudo fora de você está em desordem, dentro de você pode haver clareza. A filosofia estoica te convida a colocar um novo filtro sobre suas dificuldades. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: como isso pode me servir? Parece insensível, mas é libertador, porque quando você muda a pergunta, muda a resposta emocional. Você sai da posição de vítima e entra na posição de agente. Não é mais um passageiro da tempestade, é o piloto que ajusta as velas. Essa percepção transforma a dor em um campo de treinamento. Quando você entende que cada contratempo é uma oportunidade de fortalecer sua paciência, seu autocontrole, sua coragem, tudo muda. Você para de ver a vida como uma sequência de ataques e começa a vê-la como um caminho de lapidação.
O diamante não nasce brilhando. Ele precisa ser lapidado. E a lapidação, inevitavelmente, envolve fricção, dor, corte. Mas é nesse processo que ele se torna precioso. Com você, é igual. Cada dificuldade tem o potencial de revelar algo em você que ainda está adormecido. E isso não é apenas filosofia. A ciência confirma. Estudos sobre resiliência mostram que pessoas que reavaliam cognitivamente os eventos negativos, ou seja, mudam a percepção sobre eles, sofrem menos, se recuperam mais rápido e desenvolvem maior bem-estar emocional ao longo do tempo. Ou seja, não é o que acontece, é o que você escolhe pensar sobre o que acontece. Quer um exercício simples e poderoso? Pegue uma dificuldade que você enfrentou recentemente, algo que ainda pesa no coração. Agora, escreva 3 formas diferentes de perceber esse evento. 3 formas que apontem para aprendizado, crescimento ou fortalecimento. Depois, escolha uma delas para internalizar. Leia todos os dias por uma semana. Veja como isso começa a mudar sua relação com a dor. O estoicismo é prática. Não é sobre ignorar o sofrimento, mas sobre interpretá-lo com maturidade. É olhar para uma situação difícil e dizer: isso não vai me quebrar, vai me moldar. Essa percepção transforma sua mente num lugar de poder, mesmo quando tudo fora parece ruir. E é esse poder que te faz resistente, não no sentido de suportar tudo calado, mas de saber que, mesmo machucado, você está aprendendo. Mesmo caído, está crescendo. Mesmo em silêncio, está amadurecendo. A percepção é o primeiro passo para a transformação. Se você muda a forma como vê as dificuldades, muda a forma como vive a vida. Porque a verdade é simples. Você não controla o que chega até você, mas pode controlar o que faz com isso. E quando você escolhe ver cada dor como uma professora, cada queda como um aviso, cada decepção como uma seleção, sua capacidade de resistir se multiplica. Então hoje, mude o foco. Não pergunte mais quando isso vai acabar, mas sim, o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta, se levada a sério, tem o poder de transformar qualquer dor em combustível. Porque, como diria Sêneca, é parte da cura o desejo de ser curado. E esse desejo começa com uma nova forma de enxergar. A partir de hoje, veja com os olhos de quem quer crescer. Porque a dificuldade é inevitável, mas sofrer sem sentido é opcional. Escolha crescer. Escolha perceber com sabedoria. Escolha ser mais forte do que aquilo que tenta te derrubar. A importância de entender o que está e o que não está sob seu controle. Você já se sentiu completamente esgotado, tentando consertar algo que não depende de você, tentando mudar a mente de alguém, forçar uma situação a acontecer ou impedir que algo terminasse? A frustração, a ansiedade, a raiva, tudo isso brota, muitas vezes, de um simples erro de avaliação, tentar controlar o incontrolável. O estoicismo nos oferece uma ferramenta mental simples, mas revolucionária, a dicotomia do controle. Epicteto, em seu Manual, abre com uma das declarações mais poderosas da filosofia prática. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Parece óbvio, mas a profundidade dessa frase é transformadora, porque quando você vive de acordo com ela, você para de desperdiçar energia onde não há retorno e começa a investir sua atenção no que realmente pode mudar. O que está sob seu controle? Suas ações, suas escolhas, suas palavras, seu esforço, sua postura, seu julgamento. O que não está? A opinião dos outros, o comportamento alheio, o tempo, o passado, o acaso, as circunstâncias externas. Toda vez que você inverte isso, tenta controlar o outro ou se omite da própria responsabilidade, você entra em desequilíbrio. A pessoa resiliente, firme, inabalável, é aquela que aprendeu a separar com clareza o que pode ser transformado e o que precisa ser aceito. Porque sem essa distinção, você vive em um estado constante de frustração. Sêneca dizia: o homem que sofre antes que seja necessário, sofre mais do que o necessário. E muitas vezes, esse sofrimento extra nasce da tentativa de controlar o que não se pode. Pense em quanto tempo você já perdeu tentando se justificar para alguém que já tinha decidido te julgar, ou tentando fazer alguém te amar, te respeitar, te reconhecer. Essas coisas estão fora do seu alcance, mas a sua resposta emocional a elas está em suas mãos,
E é aí que mora o seu poder. Você não pode evitar ser criticado, mas pode escolher não se afetar por isso. Você não pode impedir que o outro se vá, mas pode decidir como vai reagir à ausência. Você não pode controlar os ventos, mas pode ajustar as velas. A clareza sobre o controle é libertadora, porque quando você foca no que pode mudar, você age com poder. Você não se sente mais refém da vida. Você se torna autor da sua jornada. É como limpar a lente com a qual você enxerga o mundo. As situações continuam as mesmas, mas sua postura diante delas muda completamente. Quer um exercício prático estoico? Sempre que estiver diante de uma situação que te tira do eixo, faça 2 perguntas. 1. Isso está sob meu controle? 2. O que está? E com base nessas respostas, haja apenas sobre aquilo que depende de você. O restante, entregue. Solte. Não como quem desiste, mas como quem escolhe a sanidade. Como quem escolhe direcionar sua energia para onde ela pode florescer. Essa prática diária vai mudando sua percepção. Você começa a deixar de lado a culpa excessiva, o desejo de controlar tudo, a necessidade de agradar, o medo de errar, porque tudo isso nasce da confusão entre o que você pode e o que você não pode governar. Marco Aurélio reforça isso com sabedoria quando diz: aceite de bom grado tudo o que acontece, pois nada acontece sem razão. Não significa passividade. Significa confiança na ordem maior. Significa compreender que nem tudo depende de você, e que isso não é fraqueza, mas sabedoria. A partir de agora, faça esse compromisso consigo mesmo. Eu só vou me ocupar daquilo que posso transformar. Se é minha atitude, eu mudo. Se é minha fala, eu ajusto. Se é minha mente, eu treinei. O que não for isso, eu solto. Sem drama, sem culpa, sem desespero. E quanto mais você pratica essa separação, mais forte você se torna. Porque não é a ausência de problemas que te faz resiliente, é a inteligência emocional de lidar com eles da forma certa. E a forma certa começa com um simples entendimento. O que está sob meu controle merece minha energia. O que não está, merece meu desapego. Quando você vive assim, você começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias, uma estabilidade que não é abalada por cada vento, um poder que nasce do autocontrole e não da necessidade de controlar tudo. Esse é o caminho estoico, e ele começa com uma pergunta simples. Isso depende de mim? Se sim, haja com coragem. Se não, aceite com dignidade e siga firme, porque ninguém é verdadeiramente livre até que compreende o que está e o que não está em suas mãos. O poder do desapego. Como não ser afetado pelas situações externas. Você já sentiu que estava completamente em paz? Até alguém dizer algo, ou até receber uma má notícia, ou ver algo nas redes sociais que despertou em você inveja, raiva, frustração, de repente, aquela paz foi embora, como se tivesse sido sequestrada por algo fora de você. Mas será que essa paz era real, se bastou um fator externo para destruí-la? O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade emocional começa quando você para de depender do mundo para se sentir bem. Quando você entende que a paz genuína não está nas circunstâncias, mas na forma como você responde a elas. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como você quer, busque querer as coisas como elas acontecem, e tudo ficará bem. Essa é a essência do desapego estoico. Não é indiferença, é maturidade emocional. É escolher não dar às situações externas o poder de definir seu estado interno. Desapegar não é deixar de se importar, é deixar de se corroer por aquilo que não merece te dominar. É libertar sua mente da obsessão por controle, da necessidade de aprovação, da dependência emocional. É olhar para algo que antes te feria e dizer: eu não sou isso, isso não me define, isso não tem mais o poder de me tirar do eixo. Imagine um mar agitado. Você é o barco. As ondas são os eventos externos. O desapego é a âncora. É o que te mantém firme, mesmo quando tudo à sua volta parece fora de controle. Marco Aurélio escreveu: as perturbações vêm não das coisas em si, mas da nossa opinião sobre elas. Se você muda a opinião, muda a força que essa situação tem sobre você. Você é livre no exato momento em que decide que nada do que vem de fora tem mais autoridade sobre o que acontece dentro de você. Isso não quer dizer que você nunca mais vai sentir dor, tristeza ou raiva.
Significa que essas emoções não terão mais o poder de te controlar. Você as sentirá, mas não será governado por elas. Esse é o verdadeiro desapego, o domínio interno. Não é uma fuga, é presença. Não é apatia, é consciência. Quer um exemplo prático? Pense naquela pessoa que sempre consegue te tirar do sério. Agora reflita. O que ela diz realmente é uma verdade ou é só uma provocação? E por que isso ainda te afeta tanto? A resposta, quase sempre, é porque você ainda está apegado à ideia de ser aceito, compreendido ou respeitado por todos. Mas o estoicismo ensina que sua dignidade não depende do julgamento alheio. Você é íntegro porque escolhe ser, não porque os outros reconhecem isso. Desapegar é tirar o rótulo de essencial de coisas que são, na verdade, secundárias. Você não precisa ser admirado por todos. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa ser compreendido o tempo todo. Você só precisa ser fiel à sua essência, viver de forma virtuosa e manter sua paz interior como prioridade. Sêneca dizia: ser livre é nada desejar, nada temer, é viver acima dos eventos. Isso é um treino diário, porque o mundo vai continuar tentando roubar sua atenção, sua calma, seu foco, mas você tem o direito e o dever de proteger sua mente. E esse dever começa com uma escolha: não se deixar arrastar por tudo o que acontece. Observar sim, reagir talvez, mas sempre com consciência, sempre com intenção. Um exercício poderoso. Antes de reagir a algo externo, faça uma pausa e pergunte: isso merece minha energia? Isso altera meu valor? Isso tem a ver com meu propósito? Na maioria das vezes, a resposta será não. E essa resposta te liberta, porque você percebe que muito do que te abala não tem realmente importância. Só parece importante porque você ainda está apegado. Desapegar é soltar a ilusão de controle. É confiar que você pode lidar com o que vier, sem precisar que tudo seja do seu jeito. É entender que a paz não vem de vencer discussões, mas de não precisar vencer. É sair do jogo emocional que o mundo joga e criar o seu próprio campo, onde você joga em paz, com clareza, com propósito. O estoico caminha com leveza, não porque tudo está certo, mas porque ele aprendeu a não carregar o que não é dele. Ele entrega o que não pode mudar. Ele aceita o que não pode evitar. Ele muda o que está ao seu alcance. E ele faz tudo isso sem se desesperar, sem se apegar, sem se perder. Hoje, escolha essa liberdade. Solte o que não te serve mais. Solte a necessidade de controle. Solte a obsessão por aceitação. Solte o desejo de que tudo seja como você quer. Porque, quando você solta, você se encontra. E quando se encontra, nenhuma situação externa pode mais te tirar de si. Esse é o poder do desapego. E é nele que nasce a verdadeira resiliência. Como construir uma mentalidade resiliente diante das críticas e julgamentos? Você já parou para pensar: por que a opinião dos outros te afeta tanto? Por que uma crítica pode ecoar na sua mente por dias, enquanto um elogio dura segundos? Por que basta um julgamento maldoso para abalar sua confiança, sua motivação, sua paz? A resposta é simples. Fomos condicionados a buscar aprovação. Desde pequenos, aprendemos a nos adaptar para agradar, para ser aceitos, para evitar o desconforto de ser rejeitados. E, sem perceber, crescemos escravizados pelo olhar alheio. Mas o estoicismo te convida a romper com esse padrão, a construir uma mentalidade resiliente que não se curva ao julgamento dos outros, mas que se sustenta na integridade da própria consciência. Marco Aurélio escreveu: não se deixe desviar por boatos ou palavras alheias. Se for verdade, você já sabe. Se for mentira, não importa. Essa é a base da liberdade interior. Saber quem você é e não precisar que o mundo confirme isso. Resiliência diante da crítica começa com autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos precisa da validação externa. Quando você tem clareza de seus valores, intenções e propósito, a opinião dos outros se torna apenas isso: uma opinião. Não uma sentença. Não uma verdade absoluta. Apenas um reflexo da perspectiva de alguém. E, muitas vezes, um reflexo das feridas dessa pessoa, não das suas. Epicteto dizia: se alguém fala mal de você, diga, deve ter seus motivos. Não é sarcasmo, é sabedoria. É a consciência de que as palavras do outro não têm o poder de te definir, a menos que você permita. E é justamente aí
que você recupera seu poder, na escolha de não se deixar atingir. Mas como desenvolver essa postura? Com prática, com vigilância, com filosofia. A cada crítica, você tem duas opções: reagir ou refletir. Reagir é ceder ao impulso, tentar se justificar, atacar de volta, se encolher de vergonha. Refletir é perguntar: essa crítica tem fundamento? O que posso aprender com isso? O que ela revela sobre mim? Ou sobre quem a fez? Nem toda crítica é injusta. Algumas são convites à melhoria. Outras são apenas projeções do outro. Saber distinguir uma da outra é o segredo da maturidade emocional. E aqui entra a resiliência. Você não se desmorona com nenhuma das duas. Você ouve, avalia e segue, porque sua autoestima não depende da aceitação universal. Ela nasce da coerência entre o que você faz, o que você acredita e como você se trata. Sêneca dizia: se você vive de acordo com a natureza, nunca será pobre. Se vive de acordo com a opinião, nunca será rico. A natureza aqui é sua essência, seu caráter, sua verdade. E quando você vive com base nela, o julgamento dos outros se torna irrelevante. Quer um exercício poderoso? Pense na última crítica que te abalou. Reviva o momento. Agora, coloque essa crítica sob 3 filtros estoicos. 1. É verdade? Se sim, agradeça pela chance de crescer. 2. É irrelevante? Se não tem fundamento, por que dar poder a ela? 3. É maldosa? Então, não fala sobre você. Fala sobre quem a fez. Agora pergunte: o que posso fazer com isso que fortaleça minha integridade? Talvez a resposta seja mudar algo, talvez seja apenas deixar para lá, mas o mais importante é que a sua resposta venha de você, não da necessidade de agradar ninguém. Construir essa mentalidade exige consistência. Não é sobre se blindar contra tudo, é sobre saber o que entra e o que fica do lado de fora. É sobre manter um filtro interno que seleciona o que contribui e descarta o que apenas enfraquece. É sobre parar de pedir licença para ser quem você é e começar a viver com firmeza, mesmo que isso incomode. Porque no fim, ninguém vive sua vida por você. Ninguém sente suas dores por você. Ninguém paga o preço das suas escolhas por você. Então, por que dar ao outro o poder de aprovar ou rejeitar sua jornada? A mente resiliente é aquela que reconhece que o mundo pode julgar, mas só você decide o que faz com isso. É aquela que aceita que a crítica existe, mas que não precisa ser um veneno. Pode ser combustível, pode ser filtro, pode ser nada. Você decide, e é nessa decisão que mora sua liberdade. Porque quando você constrói essa mentalidade estoica, cada julgamento externo se torna pequeno diante da sua consciência tranquila. E quando você dorme em paz consigo mesmo, não importa quem tentou te abalar durante o dia. Essa é a verdadeira resiliência. Não a que endurece o coração, mas a que protege a mente. Não a que se isola do mundo, mas a que escolhe com sabedoria o que vale a pena carregar. Hoje, escolha essa força, escolha essa clareza e siga caminhando com firmeza, mesmo que os outros não entendam, porque você não vive para ser entendido, você vive para ser inteiro, superando a dor emocional com o exercício do autocontrole estoico. Você já sentiu aquela dor que não é física, mas parece cortar ainda mais fundo? Aquela decepção, aquela perda, aquela traição silenciosa que te tira o chão por dentro? Todos nós, em algum momento, somos atravessados por essas dores emocionais. Elas nos desmontam, nos silenciam, nos paralisam. Mas a boa notícia é que a filosofia estoica oferece não apenas consolo, oferece ferramentas. E uma das mais poderosas é o autocontrole. Para o estoicismo, o sofrimento emocional não é causado diretamente pelos eventos em si, mas pela forma como os interpretamos, reagimos e nos apegamos a eles. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa frase simples carrega uma chave de liberdade. Você não é refém do que sente. Você é o mestre que pode escolher o que fazer com o que sente. Autocontrole estoico não significa reprimir emoções. Significa não ser dominado por elas. É permitir-se sentir, mas escolher agir com consciência, não com impulso. É reconhecer a raiva, a tristeza, o luto, sem se fundir a essas emoções. Você sente, mas não se torna a dor. Imagine que sua mente é uma cidade.
As emoções são visitantes. Algumas vêm em paz, outras com força destrutiva. Você pode deixá-las entrar, mas não precisa entregar a chave da cidade. O estoico observa a emoção, escuta o que ela quer dizer, mas não a deixa assumir o comando, porque sabe que quem dirige sua vida precisa ser a razão, a virtude, a intenção. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Então, como aplicar isso diante da dor emocional? Primeiro, com consciência. Quando a dor surgir, pare, respire, nomeie o que está sentindo. Estou triste, estou com raiva, estou decepcionado. Esse simples ato de nomear já cria uma distância entre você e a emoção. Depois reflita: essa emoção está me guiando para uma ação virtuosa ou destrutiva? Se for destrutiva, respire mais fundo. Espere, dê tempo, porque a mente no calor da emoção não vê com clareza. A água turva precisa de tempo para assentar. A ciência confirma isso. A prática do autocontrole emocional reduz os níveis de estresse, melhora a clareza mental e aumenta a sensação de bem-estar. E o estoicismo, há séculos, já praticava esse conhecimento de forma intuitiva e profunda. Outro ponto fundamental é entender que a dor emocional muitas vezes se prolonga porque resistimos a ela. Lutamos contra a tristeza, tentamos apagar a mágoa, evitamos o luto. E essa resistência cria ainda mais sofrimento. O autocontrole estoico, ao contrário, convida à aceitação serena. Sim, dói, mas eu posso suportar. Eu sou maior que essa dor. Essa frase, repetida como um mantra, é um exercício de fortalecimento. Porque cada vez que você escolhe não se afogar na emoção, mas atravessá-la com firmeza, você se torna mais forte. Sêneca dizia: é mais nobre acalmar-se do que vingar-se. E esse é o verdadeiro triunfo estoico: escolher o domínio interno em vez da reatividade cega. Quantas vezes você já respondeu a uma dor com impulsividade e depois se arrependeu? Agora imagine se tivesse parado, respirado, refletido e escolhido responder com dignidade, não com desespero. Essa é a prática do autocontrole, uma escolha consciente, repetida, refinada. Um exercício prático: sempre que sentir uma emoção intensa te dominar, pare por 90 segundos. Sim, apenas 90 segundos. Pesquisas mostram que esse é o tempo necessário para a onda emocional inicial passar. Nesse tempo, não fale, não reaja. Apenas respire, observe. Depois pergunte a si mesmo: qual seria a resposta de um sábio agora? Essa simples pausa pode evitar horas, dias, até anos de consequências. O estoicismo não quer te tornar frio, quer te tornar firme, quer te ensinar a não se perder em cada tempestade. Quer que você sinta com profundidade, mas que responda com sabedoria. E quando você desenvolve essa habilidade, algo extraordinário acontece. Você começa a confiar em si mesmo, porque sabe que não importa o que aconteça, você não será levado pela dor. Você poderá até chorar, mas não vai se destruir. Você vai se sentir abalado, mas não vai se perder. Essa é a essência do autocontrole estoico, um refúgio dentro de você que nem a maior dor consegue destruir. E esse refúgio é construído com prática, com intenção, com escolha. A dor emocional vai bater à porta, é inevitável, mas cabe a você decidir se ela entra e destrói, ou se ela apenas passa, deixando em você mais sabedoria do que sofrimento. Hoje, comece esse treino. Observe suas emoções, escolha com consciência e, diante da próxima dor, repita a si mesmo: eu posso sentir. Mas quem decide o que faço com isso sou eu. Porque quando você domina sua resposta, você descobre que a dor pode até te visitar, mas nunca mais vai te dominar, desenvolvendo o hábito da reflexão para aumentar sua resistência emocional. Você já se sentiu emocionalmente exausto, como se cada pequena contrariedade pesasse toneladas sobre seus ombros? Já percebeu que, muitas vezes, o que mais te desgasta não são os grandes problemas, mas o acúmulo de pequenas tensões que você não processa? O estoicismo tem uma resposta para isso, e ela é poderosa, silenciosa e revolucionária: o hábito da reflexão. Os estoicos não eram apenas filósofos, eram praticantes diários da introspecção. Eles sabiam que a mente sem vigilância se torna um campo fértil para a ansiedade, o ressentimento, o medo e a reatividade.
Por isso, cultivavam um momento sagrado, o autoexame. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia para si mesmo todas as noites. Em suas meditações, ele não buscava agradar ninguém. Ele escrevia para lembrar a si mesmo do que era importante, de como havia agido, de como poderia ser melhor. Esse é o segredo. A reflexão não é um luxo filosófico, é uma necessidade emocional. É nela que você se reconecta com sua essência, que se liberta da influência caótica do mundo externo e resgata seu centro, porque se você não se observa, age no automático. E quem vive no automático vive à mercê das emoções. Mas quem se observa, se compreende. E quem se compreende, se fortalece. A reflexão estoica é um ato de coragem. Não é para julgar-se, mas para alinhar-se. É olhar para si com honestidade, não para se culpar, mas para se responsabilizar. Epicteto dizia: examine-se, e então haja de acordo com o que a razão dita. É esse exame que te protege das repetições inconscientes, que te impede de cair nos mesmos erros emocionais, de alimentar ressentimentos desnecessários, de reagir como vítima diante da vida. Você quer ser mais resistente emocionalmente? Então comece a registrar seus dias. Não precisa escrever páginas e páginas. 3 perguntas bastam. 1. O que me desequilibrou hoje? 2. Como eu reagi? 3. O que posso fazer melhor amanhã? Esse simples hábito, feito com regularidade, tem o poder de mudar sua relação com as emoções, porque ele te tira da reatividade e te coloca na consciência. Você para de ser alguém que apenas sente e começa a ser alguém que entende o que sente. E isso, meu amigo, é libertador. A reflexão também fortalece a paciência, porque ao rever suas atitudes, você entende que tudo tem um ritmo, um processo, que não adianta se cobrar perfeição, mas que é seu dever buscar evolução. Ela te ajuda a ter compaixão por si mesmo, e isso é fundamental para a resiliência, porque a autocrítica excessiva enfraquece, mas a autorresponsabilidade fortalece. Você não precisa se punir por errar. Precisa apenas se comprometer a aprender com cada erro. Sêneca reforça essa prática quando diz: aquele que se examina diariamente melhora rapidamente. E ele não está falando de uma melhoria superficial. Está falando de uma fortaleza interior que vai sendo construída pouco a pouco, a cada olhar sincero que você lança sobre si mesmo. Você quer saber por que muitas pessoas desmoronam emocionalmente? Porque nunca param para entender o que estão sentindo. Apenas seguem acumulando tensões, frustrações, dores mal digeridas. Mas o estoico não acumula. Ele processa, ele compreende, ele libera, e faz isso diariamente. Um exercício estoico simples e profundo. Antes de dormir, reserve 5 minutos. Em silêncio, feche os olhos e revise o seu dia. Reveja suas palavras, suas reações, seus pensamentos. Onde você foi firme? Onde você se perdeu? O que te tirou do eixo? E, sem julgamento, apenas observe. Aprenda com isso e diga a si mesmo: amanhã eu posso fazer melhor. Essa prática, feita com sinceridade, muda seu padrão emocional, porque te torna alguém que vive com intenção e não no modo reativo. Alguém que constrói sua força emocional todos os dias com base na autoconsciência. Alguém que não espera a dor chegar para aprender, mas que escolhe crescer antes dela. O hábito da reflexão é, no fim, um ato de amor próprio. É você dizendo a si mesmo: eu me levo a sério, eu quero evoluir, eu mereço viver com mais leveza. E essa leveza vem da clareza, e a clareza vem da observação. Então, hoje, comece. Não espere um momento ideal. Não espere um colapso emocional para se voltar para dentro. 5 minutos por dia. 3 perguntas. Um compromisso. Ser melhor do que ontem. Porque quando você reflete, você entende. E quando entende, você se liberta. E quando se liberta, nenhuma dor emocional é grande o bastante para te quebrar. Porque você já construiu dentro de si a fortaleza da consciência. E essa ninguém pode derrubar. Como enfrentar o medo com coragem e se tornar mais forte a cada desafio? Você já parou para refletir como o medo molda suas escolhas? Quantas vezes você deixou de agir, de se posicionar, de tentar algo novo porque sentiu medo? Medo do fracasso, da rejeição, do julgamento, da dor. O medo, se não for compreendido, se torna uma prisão invisível. Mas o estoicismo nos ensina que o medo não precisa ser eliminado.
Ele precisa ser enfrentado com coragem consciente. Epicteto disse: não é a morte ou a dor que deve ser temida, mas o medo da dor ou da morte. Essa distinção é crucial. O medo não está nas coisas em si, mas na forma como você as imagina. Você não teme o evento, você teme a ideia que criou dele, e é justamente aí que mora o seu poder, no treino da percepção. Para os estoicos, a coragem não é a ausência de medo, é a ação alinhada com a razão apesar do medo. É escolher seguir, mesmo com o coração acelerado. É entender que o medo faz parte da experiência humana, mas que não precisa ser o comandante da sua vida. Marco Aurélio reforça isso ao dizer: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Imagine que o medo é uma sombra. Se você foge dele, ele te persegue. Mas se você se vira de frente, encara, respira, a sombra começa a se dissipar. Porque o medo, na maioria das vezes, é ampliado pela imaginação e não sustentado pela realidade. A coragem estoica nasce da clareza, e a clareza vem da reflexão. O que exatamente estou temendo? Coloque esse medo em palavras, dê-lhe forma, porque aquilo que você nomeia, você começa a dominar. Pergunte a si mesmo: o que é o pior que pode acontecer? E se isso acontecer, como posso responder com virtude? Essa pergunta é transformadora, porque ao visualizar o cenário temido, você para de inflar monstros invisíveis. Você começa a criar planos, estratégias, caminhos. E é aqui que o estoicismo brilha. Ele não te convida a ser impulsivo, mas a ser preparado. Ele não prega o heroísmo inconsequente, mas a coragem fundamentada na razão. Você não precisa ignorar o medo, precisa transformá-lo em energia para agir com sabedoria. Sêneca nos lembra: aquele que aprende a temer menos, aprende a viver mais. E viver mais aqui significa viver com presença, com autenticidade, com liberdade de ser quem você é, sem amarras. Porque o medo paralisa, sim, mas apenas quando você o alimenta com silêncio, com fuga, com negação. Você quer se tornar mais forte a cada desafio? Então pare de esperar o momento em que o medo desaparecerá. Ele nunca vai desaparecer completamente, mas você pode aprender a caminhar com ele ao lado, sem deixá-lo assumir o volante. Cada vez que você age, mesmo com medo, você aumenta sua tolerância emocional. Você reforça sua coragem. Você prova a si mesmo que é maior do que pensava. E essa memória emocional vai te servir nos próximos desafios. Um exercício prático. Pegue um papel. Escreva 3 coisas que você evita por medo. Pode ser uma conversa difícil, uma decisão, uma mudança. Agora, ao lado de cada uma, escreva: 1. O que exatamente temo aqui? 2. O que pode acontecer de pior? 3. Qual atitude virtuosa posso tomar se isso acontecer? Depois, escolha uma delas e dê um passo em direção a ela. Não precisa ser um salto. Um passo já muda tudo, porque a coragem é um músculo. Quanto mais você a usa, mais ela responde. E quanto mais ela responde, menos o medo te paralisa. O estoico sabe que a vida é instável, que o futuro é incerto, que o risco faz parte da existência, mas ele também sabe que viver com medo é morrer em prestações. E ele escolhe viver com firmeza, com clareza, com coragem. Você também pode escolher isso, hoje mesmo. Enfrente o medo, olhe nos olhos dele e diga: você pode vir, mas quem age sou eu. Essa decisão muda tudo, porque no final não é sobre vencer o medo, é sobre não deixar que ele decida sua vida por você. E a cada vez que você enfrenta, cresce. A cada vez que enfrenta, se fortalece. A cada vez que enfrenta, se aproxima da sua melhor versão. Essa é a coragem estoica. E ela já está dentro de você, esperando para ser despertada. A prática do autoexame. Como melhorar sua resiliência com autoconhecimento. Você já sentiu que reage sempre da mesma forma a determinadas situações, mesmo sabendo que essa reação só te faz mal? Já percebeu padrões de pensamento, emoções ou comportamentos que se repetem como um ciclo e te impedem de crescer? Se sim, você já teve um vislumbre do que o estoicismo chama de autoexame, uma das mais poderosas ferramentas de transformação e fortalecimento emocional. No estoicismo, o autoexame não é um ritual esporádico, é uma prática diária, essencial, sagrada. Os estoicos sabiam que,
Para se tornar forte diante do mundo, era preciso antes se tornar íntimo de si mesmo. Sêneca dizia: nada é mais louvável do que aquele que examina a si mesmo todos os dias. E por que isso é tão importante? Porque a maioria das dores emocionais não nasce do que acontece fora, mas do que está mal resolvido dentro. O autoexame é como acender uma lanterna na escuridão da mente. É olhar de frente para suas inseguranças, suas reações desproporcionais, seus impulsos destrutivos e entender de onde vem. É a partir desse entendimento que nasce a possibilidade de mudança. Porque você só pode transformar aquilo que reconhece. O estoicismo nos ensina que, sem autoconhecimento, somos como folhas ao vento, levados por qualquer crítica, qualquer problema, qualquer perda. Mas quando nos conhecemos, nos enraizamos. Ganhamos uma estabilidade que não depende das circunstâncias, mas do alinhamento interno entre pensamento, emoção e ação. Marco Aurélio, em suas Meditações, praticava esse autoexame com disciplina. Ele escrevia não para se vangloriar, mas para se corrigir, para lembrar a si mesmo dos seus ideais, dos seus deslizes, dos seus compromissos com a virtude. Esse é o espírito do autoexame estoico. Humildade aliada à intenção de crescer. Como aplicar isso na prática? Reserve todos os dias um momento para revisar suas atitudes. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: 1. Onde hoje fui guiado pela emoção e não pela razão? 2. Em que momentos reagi de forma automática, sem refletir? 3. Qual foi minha maior virtude hoje? Onde falhei comigo mesmo? Essas perguntas simples, repetidas com consistência, criam uma nova consciência. Você começa a perceber padrões, começa a antecipar suas reações, começa a fazer escolhas mais alinhadas com seus valores e, com isso, constrói resiliência, porque resiliência não é apenas resistir à dor, é resistir aos impulsos autodestrutivos, é resistir ao ego, é resistir ao hábito de agir sem consciência. O autoexame também é um antídoto contra a culpa e a vergonha, porque ao invés de se julgar com dureza, você passa a se compreender com lucidez. Você entende que falhar é humano, mas repetir sem reflexão é negligência. E o estoico não busca perfeição. Busca consistência, busca progresso. Epicteto dizia: apenas porque você errou uma vez, não desista. A queda é parte do treino. E o autoexame é o momento em que você olha para essa queda e decide o que vai fazer com ela. Vai se punir? Vai se esconder? Ou vai aprender, ajustar, levantar com mais sabedoria? Cada vez que você pratica o autoexame, você fortalece sua musculatura emocional. Você se prepara para os desafios futuros. Você se torna mais consciente, mais centrado, mais dono de si. E isso não acontece da noite para o dia. A transformação vem com o hábito, com a decisão diária de olhar para dentro antes de apontar para fora. Um exercício poderoso. Escreva, todos os dias, 3 frases que resumem seu estado emocional. Algo como: hoje me senti irritado com facilidade. Hoje mantive a calma mesmo sob pressão. Hoje agi com mais paciência do que ontem. Essas frases são como espelhos. Elas revelam com o tempo quem você está se tornando e quem você quer ser. E lembre-se, o autoexame não é uma cobrança sem fim. É um gesto de responsabilidade amorosa. É você dizendo a si mesmo: eu quero me conhecer, eu quero crescer, eu quero viver com mais consciência. E essa consciência te protege, te sustenta, te fortalece. Quando você se conhece, nenhuma crítica te desmonta completamente, nenhum fracasso te define, nenhum erro te destrói, porque você sabe que pode se ajustar, pode aprender, pode recomeçar. Essa é a resiliência construída pelo autoconhecimento, uma força que não grita, mas que se mantém firme, silenciosa, inquebrantável. E essa força está ao seu alcance. Comece hoje, examine-se, aprenda consigo e torne-se cada vez mais aquilo que já está dentro de você, alguém inabalável. O papel da gratidão no fortalecimento da resiliência diante das dificuldades. Você já se deu conta de como é fácil focar no que está faltando quando as coisas dão errado? Quando a vida te machuca, quando um plano falha, quando alguém te decepciona, sua mente tende a apontar para tudo que está fora do lugar, como se a falta fosse o único aspecto da realidade. Mas o estoicismo te ensina algo revolucionário.
A gratidão não é apenas um sentimento bonito, ela é uma ferramenta de sobrevivência, um antídoto contra o desespero, uma âncora que te impede de ser arrastado pela dor. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, não vivia no luxo da expectativa, ele vivia na clareza do presente. Em suas meditações, ele escreveu: "Não perca tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um." E em outro trecho diz: "Se você acordar e não tiver dor, se puder pensar e respirar, você já tem motivos para agradecer." Esse pensamento simples esconde uma verdade profunda. A gratidão desloca seu foco, tira sua mente da escassez e a leva para a abundância. Não a abundância de coisas, mas de percepção. Epicteto também reforça isso quando diz: "O que é uma perda? Nada é perdido se não é seu." Ou seja, aquilo que você ainda possui, mesmo em tempos difíceis, é onde sua atenção deve repousar, porque é isso que te sustenta. A gratidão, para os estoicos, não é passiva, ela é ativa. Ela é um exercício diário, uma forma de fortalecer a mente para suportar a adversidade sem colapsar. Pense na gratidão como um tipo de musculação emocional. Quando você treina seu olhar para perceber o que há de bom, mesmo nos piores dias, você começa a se tornar mais forte diante das tempestades. Você começa a enxergar não apenas o que doeu, mas o que resistiu. Não apenas o que se quebrou, mas o que se manteve inteiro. A dor pode te cegar, sim, mas a gratidão reacende a luz. Ela te lembra que mesmo em meio ao caos, você ainda tem coisas pelas quais agradecer. Sua capacidade de pensar, seu corpo que respira, uma pessoa que te ama, uma lembrança que te aquece, uma lição que você aprendeu. E quanto mais você foca nisso, mais resiliência você constrói, porque você passa a viver com uma reserva interna de força que não depende de circunstâncias externas. Quer aplicar isso na prática? Crie o hábito diário de escrever 3 coisas pelas quais é grato, especialmente nos dias difíceis. E não precisa ser nada grandioso, pode ser algo simples. Agradeço por ter tido forças para levantar da cama. Agradeço pela conversa sincera que tive com um amigo. Agradeço por não ter reagido com raiva mesmo sentindo dor. Esses pequenos reconhecimentos são poderosos. Eles reprogramam sua mente. Eles te treinam a encontrar sentido onde antes só havia frustração. Sêneca dizia: "A sorte favorece a mente preparada." E a mente preparada é aquela que, mesmo diante da perda, não perde de vista o que permanece. A gratidão te prepara, te previne contra o colapso, te conecta com a realidade de forma mais ampla, mais justa, mais equilibrada. Porque, veja, a dificuldade por si só não destrói ninguém. O que destrói é a sensação de que nada mais vale a pena, de que tudo está perdido. E a gratidão é o remédio contra essa ilusão. Ela te mostra que mesmo quando tudo parece ruir, ainda há algo em pé, ainda há valor, ainda há você. E mais, a gratidão é também uma forma de honra. Quando você agradece, você reconhece a vida como ela é, não perfeita, mas generosa, não previsível, mas cheia de oportunidades de aprendizado. Você deixa de brigar com a realidade e passa a colaborar com ela. E isso muda tudo. Isso te tira da posição de vítima e te coloca no papel de coautor da sua jornada. Por isso, nunca subestime o poder de parar, mesmo no meio do caos, e dizer: "Obrigado." Esse simples gesto realinha sua perspectiva. Ele te traz de volta para o presente. Ele te fortalece. Hoje, faça esse exercício. Olhe para a sua vida agora e, mesmo que esteja enfrentando dificuldades, encontre 3 razões sinceras para agradecer. Depois, repita isso amanhã, e depois, até que se torne um hábito, até que sua mente se reeduque, até que diante da próxima dor, sua primeira resposta não seja desespero, mas presença, consciência, resiliência, porque quem pratica a gratidão não nega a dor, mas se recusa a viver apenas nela, e essa recusa é, por si só, um ato de força, um ato de coragem, um ato estoico. Como usar o fracasso como um trampolim para o sucesso duradouro? Você já fracassou e teve a sensação de que aquilo era o fim? Como se aquela queda tivesse apagado tudo de bom que você já construiu. O fracasso tem esse poder ilusório. Ele finge que é final, quando na verdade pode ser um ponto de recomeço mais poderoso do que qualquer vitória anterior. E é exatamente assim que o estoicismo te convida a olhar para o fracasso.
não como derrota, mas como preparação. Epicteto nos lembra: os desafios são testes, não para nos punir, mas para revelar do que somos feitos. E o fracasso, dentro da filosofia estoica, é visto como uma das experiências mais valiosas para o autoconhecimento, a virtude e o amadurecimento. Não porque ele é agradável, mas porque ele é real. Porque é no fracasso que você se vê sem máscaras. É quando tudo cai que você descobre o que ainda permanece de pé. O estoico sabe que o fracasso não é um reflexo do seu valor. É uma consequência de tentar. É uma etapa da jornada. É um espelho que mostra o que precisa ser aprimorado, não um veredicto que define quem você é. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Ou seja, o fracasso não é um obstáculo ao sucesso. Ele é o próprio caminho. Ele é o que lapida sua coragem, sua paciência, sua humildade. Mas para que isso aconteça, é preciso mudar o olhar. É preciso abandonar o orgulho que se apega à ideia de ser perfeito e abraçar a sabedoria de ser aprendiz. Sêneca dizia: aquele que caiu e se levantou é mais forte do que aquele que nunca caiu. E isso porque a queda o ensinou, a dor o moldou, a experiência o expandiu. Então, como transformar o fracasso em trampolim? O primeiro passo é assumir a responsabilidade, sem se afundar na culpa. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. Você olha para o que não funcionou e pergunta: o que posso aprender com isso? O que deixei de ver? O que posso fazer diferente? Essas perguntas não apagam a dor, mas te tiram da estagnação. Depois, é necessário aceitar que o fracasso vai doer. E tudo bem. A dor é parte do processo de reconstrução. O estoico não busca evitar o sofrimento a qualquer custo. Ele aprende a atravessar a dor com dignidade, com paciência, com propósito. Ele entende que o valor de uma queda está em como ela é usada. Não é a queda que ensina, é a reflexão sobre ela. Um exercício prático. Escreva sobre um fracasso recente, mas escreva como se fosse um treinador falando com um atleta que acabou de perder uma prova. Quais aprendizados ele tiraria? O que pode ser ajustado? O que, apesar da derrota, foi positivo? Essa distância entre o eu que caiu e o eu que observa é o que o estoicismo propõe. Porque quando você se observa sem se julgar, você se cura. E mais, o fracasso te humaniza. Ele destrói a arrogância, esmaga o ego inflado e te devolve ao estado de humildade necessário para crescer. Você começa a ouvir mais, a analisar melhor, a tentar com mais intenção, porque já entendeu que só vencer não te torna forte. O que te torna forte é a capacidade de tentar de novo, com mais sabedoria. Marco Aurélio também nos ensina que devemos ser como a rocha contra a qual as ondas batem, sem jamais destruí-la. O fracasso é uma dessas ondas. Ele vem forte, impetuoso, às vezes te arrasta, mas se você é rocha, você permanece. Você pode cair 1000 vezes, mas o que vai te definir não é o número de quedas, é o número de reerguidas. Essa mentalidade transforma tudo, porque quando o medo do fracasso desaparece, a ousadia renasce. Você tenta mais, se expõe mais, cria mais, ama mais, porque já não teme errar. Você aprendeu a crescer com o erro, e quem não teme cair caminha com firmeza. Por fim, lembre-se, o fracasso nunca é o fim. Ele só se torna final se você desiste de aprender com ele. Mas se você se levanta, se você reflete, se você continua, então ele se torna um trampolim, um impulso, uma força. E o sucesso, nesse caso, não é apenas chegar a um destino, é ter se tornado alguém mais forte durante o caminho. Esse é o sucesso duradouro, aquele que foi forjado na dor, lapidado pelo fracasso, sustentado pela coragem, e você pode alcançá-lo. Começando por uma escolha, olhar para suas quedas com olhos estoicos, com olhos de quem sabe que o que importa não é quantas vezes caiu, mas quantas vezes teve a coragem de se levantar, transformando os obstáculos em oportunidades de crescimento pessoal. Você já parou para pensar como os maiores avanços da sua vida muitas vezes vieram depois de momentos de dor, fracasso ou frustração? Aquela demissão que te obrigou a mudar de rumo, aquela decepção que te fez rever prioridades, aquela crise que te obrigou a amadurecer de forma acelerada. A verdade é que os obstáculos, por mais indesejados que sejam, carregam em si o potencial de nos transformar.
E o estoicismo é a chave para essa transformação consciente. Epicteto dizia: dificuldades mostram o caráter. Mas elas não apenas mostram, elas moldam. O estoico entende que cada obstáculo não é apenas um problema a ser resolvido, mas uma chance de exercitar virtudes como paciência, coragem, resiliência, humildade e autocontrole. Marco Aurélio reforça isso ao afirmar: o que impede a ação promove a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa frase não é apenas poética, ela é um manual de vida. Ela te ensina a olhar para os desafios como parte da estrada, e não como desvios. Ela muda completamente a sua relação com o sofrimento. Em vez de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? O estoico pergunta: como posso crescer com isso? Transformar um obstáculo em oportunidade exige primeiro uma mudança de mentalidade. O problema não precisa mudar, sua perspectiva precisa. Isso significa parar de ver as dificuldades como interrupções e começar a vê-las como instrumentos de lapidação. Pense como um ferreiro que molda uma espada. É o fogo e o impacto que a tornam forte. Você, como ser humano, também é moldado nas altas temperaturas da vida. Mas o estoico não resiste ao calor. Ele entende que está sendo forjado. Quer um exemplo prático? Imagine que você enfrenta uma fase de solidão, onde as conexões sociais parecem frágeis ou inexistentes. A maioria das pessoas veria nisso apenas sofrimento. Mas o estoico pergunta: o que posso aprender com esse momento de silêncio? Talvez seja o momento ideal para fortalecer sua relação consigo mesmo, para descobrir novos interesses, para cultivar sua independência emocional. A mesma situação que te parecia uma prisão, agora se revela um retiro de autodescoberta. Outro exemplo: uma falha pública, algo que te expôs ou te envergonhou. O impulso comum seria se esconder, se envergonhar, fugir. Mas o estoico encara. Ele pergunta: o que essa experiência está me ensinando sobre ego, vaidade, expectativa? E ao fazer isso, ele cresce. Ele transforma a vergonha em humildade. Transforma o julgamento externo em clareza interna. Esse processo não é fácil. Exige atenção, maturidade, presença. Mas quanto mais você o pratica, mais ele se torna automático. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Começa a ver no erro uma chance de refinar sua visão. Começa a usar o conflito como uma ponte para fortalecer sua firmeza interior. E isso não significa que o obstáculo deixa de doer. Ele continua desafiador, mas você não sofre mais à toa. Você sofre com propósito. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. O estoico sabe aonde vai, em direção à virtude, e todo obstáculo é uma oportunidade de praticá-la. Um exercício prático estoico. Pense em um problema que você está enfrentando hoje, algo que parece estar travando seu progresso. Agora, escreva: 1. Que virtude eu posso praticar diante disso? 2. O que essa situação está tentando me ensinar? 3. Se eu me tornasse mais forte por causa disso, como seria minha postura? Essas perguntas abrem espaço para o crescimento. Elas te reposicionam como protagonista da sua história, porque o estoico não espera que o mundo facilite seu caminho. Ele se fortalece para caminhar mesmo quando o terreno é árido. Transformar obstáculos em oportunidades é, no fim, um gesto de poder. É você dizendo ao universo: eu não me quebro, eu me refaço. É você se olhando no espelho, mesmo cansado, e dizendo: isso não vai me parar, vai me transformar. E acredite, essa transformação silenciosa, essa evolução lenta, firme, contínua, ela vale mais do que qualquer conquista imediata. Porque ela constrói não apenas resultados, ela constrói caráter. E no final das contas, o que define uma vida plena não é a ausência de dificuldades, é a qualidade da sua resposta a elas. E quando essa resposta é guiada pelo estoicismo, cada obstáculo se torna parte da sua grandeza, cada dor se transforma em sabedoria, cada queda vira impulso, e a vida, com todos os seus altos e baixos, se torna o seu maior campo de treinamento. A importância da paciência e da perseverança na construção da resiliência. Você já se viu querendo resultados imediatos? A cura rápida, a resposta agora, a mudança instantânea? Em um mundo onde tudo parece acontecer num clique, a espera virou inimiga. A frustração cresce quando os resultados demoram, quando a transformação exige tempo, quando a dor não passa na hora em que queremos.
Mas o estoicismo ensina: paciência não é fraqueza. Paciência é poder, é resistência refinada, é o músculo mais silencioso da resiliência. Marco Aurélio dizia: aceite as coisas às quais o destino te liga e ame as pessoas com quem o destino te conecta, mas faça isso com todo o seu coração. E amar, aceitar, resistir com o coração exige tempo, exige constância, exige perseverança. A verdadeira força não está em resistir por um dia, está em persistir por 1000 dias, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem ver resultado aparente, porque a resiliência que se constrói com paciência é sólida, é inquebrantável. Não é aquela que explode de vez em quando, mas aquela que resiste em silêncio. Sêneca reforça: nenhuma grande coisa é criada de repente. E isso vale para o caráter, para a cura, para o crescimento, para a reconstrução emocional. Você não se torna resiliente da noite para o dia. Você se torna resiliente quando escolhe, dia após dia, não desistir. Quando segue em frente mesmo cansado. Quando insiste em fazer o certo, mesmo sem ver recompensa imediata. A paciência estoica não é passiva, ela é ativa. É uma decisão firme de não se deixar dominar pela pressa. É escolher agir com propósito e não com impulso. É saber esperar, não porque está fugindo da ação, mas porque entende que cada coisa tem seu tempo de maturação. Perseverança, por sua vez, é a irmã gêmea da paciência. É ela quem te mantém caminhando. É ela quem diz: ainda não cheguei, mas vou continuar. É ela quem te ajuda a se levantar quando tudo desanima. O estoico sabe que o progresso verdadeiro é lento. Ele não busca aplausos, ele busca integridade. Imagine uma planta crescendo. Você pode regar todos os dias, cuidar, podar, mas ela não vai florescer antes do tempo. Se você arrancá-la para ver se as raízes cresceram, você a mata. Assim também é com a sua força interior. Se você exigir flores antes de desenvolver raízes, vai se frustrar. Mas se tiver paciência e perseverança, um dia, sem aviso, você verá o broto surgindo, e então entenderá que valeu a pena resistir. Quantas vezes você já desistiu de algo só porque demorou? Quantas vezes trocou o necessário pelo urgente? A paciência te ensina que nem tudo que parece lento está parado. Às vezes, o maior crescimento acontece no silêncio, na escuridão, no invisível. O estoicismo nos chama a aceitar o ritmo da vida com dignidade, a não forçar o tempo, a não desesperar-se com os atrasos, a não medir o valor de algo pela rapidez com que acontece. Quer um exercício prático? Escolha uma área da sua vida onde você sente impaciência. Pode ser um processo de cura, um projeto, uma relação, uma mudança de hábito. Escreva: qual é a pressa que me consome aqui? O que posso aprender com essa espera? Qual pequena ação posso fazer hoje que me aproxima do que quero, mesmo sem resultado imediato? Essas respostas te reconectam com o presente, te devolvem a consciência de que o caminho importa tanto quanto o destino. E se a cada dia você der um pequeno passo, mesmo que pareça insignificante, sua força aumentará. Porque a perseverança não se mede pelo tamanho do passo, mas pela decisão de continuar caminhando. Paciência é sabedoria. Perseverança é força. Juntas elas formam a base de uma resiliência que não depende do acaso, nem da sorte, nem da ajuda externa. É a resiliência de quem sabe que está se moldando a cada dia, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o mundo parece não reconhecer. E isso é o mais belo de tudo. Quando você pratica paciência e perseverança, você não está esperando algo acontecer. Você já está acontecendo. Você já está crescendo. Você já está se tornando alguém que, mesmo diante da maior tempestade, permanece. E não apenas permanece, floresce. No seu tempo, no seu ritmo, no seu silêncio, com a força inabalável de quem sabe esperar. E nunca para. Como a disciplina diária pode aumentar sua capacidade de resistir a situações estressantes. Você já percebeu como os dias em que você está mais alinhado consigo mesmo, com seus hábitos, sua rotina, seus valores, você se sente mais forte, mais centrado, mais difícil de abalar? A disciplina no estoicismo não é um fardo, é uma âncora, é aquilo que te sustenta quando tudo ao seu redor perde o equilíbrio. E é talvez uma das práticas mais diretas para construir resiliência diante do estresse. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada repentinamente.
E o que ele está dizendo aqui é: o que te protege nas tempestades da vida é o que você constrói todos os dias, em silêncio, nas pequenas escolhas. A disciplina estoica é exatamente isso, um conjunto de microdecisões conscientes que, ao longo do tempo, moldam uma estrutura interior inabalável. Disciplina não é rigidez, não é punição, é autocuidado profundo. É você se tornar um guardião do seu tempo, da sua energia, do seu propósito. É escolher o que é mais importante em vez do que é mais fácil. É dizer sim para seus valores e não para distrações que te enfraquecem. E por que isso fortalece sua resiliência? Porque cada vez que você age com disciplina, você reforça em si mesmo a crença: eu tenho controle sobre minha vida. E essa sensação de controle, segundo estudos da psicologia moderna, é um dos pilares da saúde emocional. As pessoas mais resistentes ao estresse não são aquelas que nunca enfrentam pressão, mas as que têm hábitos sólidos para sustentar sua mente e seu corpo durante as pressões. Marco Aurélio, que comandava um império em meio a guerras, pragas e traições, mantinha uma rotina de reflexão, escrita, observação de si. Ele não dependia de motivação, ele tinha disciplina. E é isso que o estoicismo propõe. Construa em tempos de paz a força que você vai precisar nos tempos de guerra. A disciplina diária é o escudo invisível que te protege do caos. Ela começa na hora em que você acorda, no que você escolhe pensar ao abrir os olhos, continua no que você decide consumir, de comida, de informação, de diálogo. Se revela na maneira como você se posiciona diante do mundo, com presença ou com distração. Quer um exemplo prático de disciplina estoica? Estabeleça um ritual matinal. Não precisa ser longo, pode ser 10 minutos, mas que ele seja seu, que ele prepare sua mente para o dia. Pode incluir respiração, meditação, escrita, leitura de uma citação estoica. Esse pequeno gesto, repetido diariamente, te lembra quem você é antes do mundo tentar te convencer do contrário. Outro exercício. Antes de dormir, revise o seu dia. O que você fez que te aproximou da sua versão mais forte? O que te afastou? Não para se punir, mas para se alinhar novamente. A disciplina não é sobre perfeição, é sobre constância. Você vai falhar, vai esquecer, vai escorregar. E tudo bem. O estoicismo não exige rigidez, mas responsabilidade. O importante não é não cair, é levantar sempre com mais consciência. Sêneca dizia: enquanto vivermos, aprendamos a viver. E aprender a viver é aprender a escolher todos os dias aquilo que te fortalece, não aquilo que te adormece. Você quer resistir melhor ao estresse? Então comece pelas suas manhãs, comece pelos seus pensamentos, comece pela sua forma de reagir quando as coisas não saem como planejado. Essa disciplina interna é como um músculo. Quanto mais você treina, mais disponível ele está quando você mais precisa. E é justamente nos dias difíceis que a disciplina se revela. Porque, quando o estresse bate à porta, você não vai ter tempo de construir uma fortaleza emocional. Você vai precisar se abrigar naquela que já construiu. E essa construção começa agora, no seu hoje, nas suas escolhas pequenas, na sua rotina silenciosa, nos seus compromissos invisíveis. Com disciplina você se prepara, com disciplina você resiste, com disciplina você floresce mesmo em meio à tensão, porque quem vive com intenção não se curva ao caos. Ele respira, ele observa, ele responde e segue, firme, sereno, disciplinado, inabalável. O impacto das expectativas no sofrimento emocional e como ajustá-las para ser mais resiliente. Você já percebeu como grande parte do seu sofrimento não vem do que realmente aconteceu, mas do que você esperava que acontecesse e não aconteceu? A dor da decepção, da frustração, da mágoa, quase sempre está ligada a expectativas criadas. E muitas vezes, essas expectativas não eram realistas. Eram projeções, idealizações, desejos camuflados de certeza. O estoicismo nos alerta com clareza: o sofrimento desnecessário nasce da expectativa mal ajustada. Marco Aurélio disse: receba sem arrogância, perca sem resistência. Isso significa: não se apegue ao resultado. Viva a realidade, não a fantasia. Epicteto reforça: quando você está prestes a fazer algo, lembre-se de que não depende de você o desfecho. Expectativa é uma armadilha sutil, porque ela se disfarça de esperança. Mas diferente da esperança,
que aceita o incerto com fé, a expectativa exige um resultado específico. Ela condiciona sua paz a um cenário. Ela diz: só serei feliz se isso acontecer. E o estoicismo corta essa ilusão na raiz. Ele te ensina que a liberdade emocional só é possível quando você solta o controle sobre os desfechos, quando você vive com presença, não com exigência. O impacto das expectativas na sua vida pode ser devastador. Você sofre porque esperava que o outro agisse diferente, porque imaginava que o reconhecimento viria mais rápido, porque planejou algo com tanto afinco que não soube lidar com o imprevisto. E qual é o resultado disso? Raiva, ressentimento, desânimo. Mas tudo isso poderia ser evitado se antes de agir você lembrasse: não está sob meu controle como será recebido, apenas como eu ofereço. Imagine viver cada ato, cada palavra, cada decisão com a consciência de que o resultado é incerto. E isso pode parecer assustador à primeira vista, mas é profundamente libertador. Porque quando você ajusta suas expectativas, você para de sofrer por antecipação. Você para de criar roteiros mentais que nunca se realizam. Você começa a viver o que é, não o que gostaria que fosse. Quer um exemplo prático? Pense em uma conversa difícil que você precisa ter. Em vez de imaginar que a outra pessoa tem que entender ou deveria reagir de certa forma, diga a si mesmo: minha parte é falar com clareza e respeito. O resto, eu libero. Essa liberação te protege. Ela mantém sua energia focada no que você pode controlar, sua intenção, sua entrega, sua postura. Isso não significa ser apático, significa ser sábio, porque a pessoa que vive escrava das expectativas está sempre à beira da frustração. Mas a pessoa que vive com intenção e desapego está sempre em paz, mesmo quando o mundo não colabora. Sêneca nos ensina: esperar é o maior dos obstáculos à vida. O que está por vir é incerto. Viva agora. E viver agora é abandonar a expectativa como necessidade. É permitir-se surpreender, em vez de exigir. É entender que a realidade pode não atender suas projeções, mas sempre oferece o que você precisa para crescer. Um exercício prático estoico. Escolha uma área da sua vida onde você sente constante frustração. Agora, pergunte a si mesmo: 1. Qual expectativa estou projetando aqui? 2. Isso está sob meu controle? 3. Como posso transformar essa expectativa em intenção? Essa simples mudança de expectativa para intenção muda tudo, porque a intenção é ativa, consciente, libertadora. Você age porque faz sentido, porque é coerente, porque é seu valor, e não porque precisa de um resultado específico para se validar. Isso te dá poder, te dá autonomia emocional, te dá resiliência, porque você para de ser jogado de um lado para o outro pelas reações do mundo. Você começa a viver como um estoico, firme em sua verdade, flexível diante da realidade, presente no agora, desapegado do desfecho. E quando vive assim, o sofrimento emocional diminui, porque você não está mais lutando contra a vida. Você está fluindo com ela, com os olhos abertos, com o coração tranquilo, com a mente preparada. Esse é o impacto de ajustar suas expectativas. Você não só sofre menos, você vive mais consciente, mais sereno, mais forte. Como o autocuidado e a reflexão filosófica ajudam a manter a resiliência em alta. Você já se sentiu exausto emocionalmente, mesmo sem grandes acontecimentos à sua volta? Já teve dias em que tudo parecia um peso, mesmo as tarefas mais simples? Esse esgotamento muitas vezes não vem de fora, vem da negligência interior. E o estoicismo te mostra com clareza: para manter a resiliência, você precisa se cuidar, você precisa se nutrir por dentro, você precisa parar para pensar. E pensar com profundidade. Autocuidado, na visão estoica, vai muito além de descanso ou lazer. É responsabilidade, é presença, é respeito por si mesmo. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Ou seja, o que você pensa, sente. E o que você sente, vive. Se seus pensamentos estão confusos, se sua mente está intoxicada, sua resiliência enfraquece. Por isso, o estoico cuida da mente antes de tudo. E como se cuida da mente? Com reflexão. Não é refletir de forma ansiosa ou repetitiva, é refletir com intenção, com clareza, com honestidade. É se perguntar: o que realmente importa aqui? Esse problema é tão grande quanto parece?
Essa dor vai me moldar ou me destruir. A reflexão filosófica é o que alinha sua bússola interna, é o que te faz lembrar, em meio ao caos, que você tem escolhas. É o que impede que você seja engolido por pensamentos automáticos, pessimistas, impulsivos. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. E essa interpretação só pode ser ajustada quando você para, quando você respira, quando você pensa. Esse espaço entre o que acontece e como você reage é onde nasce a resiliência. E ele só existe quando você pratica o autocuidado. Mas cuidado, autocuidado não é indulgência, não é viver em zona de conforto, é ser honesto sobre suas necessidades, seus limites, sua verdade, é ter coragem de dizer não quando for preciso, é proteger sua energia, é escolher com quem você anda, o que você consome, o que você tolera. Sêneca reforça: a maior riqueza é viver de acordo com a natureza. E viver de acordo com sua natureza inclui respeitar seu corpo, sua mente, sua alma. Você não pode ser resiliente se está esgotado. Você não pode ser forte se vive se negligenciando. Quer um exercício estoico prático? Todos os dias, pergunte a si mesmo: 1. O que estou sentindo agora? 2. O que isso está tentando me mostrar? 3. Como posso me cuidar melhor hoje? E depois haja. Talvez o autocuidado hoje seja silêncio, talvez seja uma caminhada, talvez seja um não firme, talvez seja um sim libertador. O que importa é que você esteja presente para si mesmo, porque o mundo vai exigir muito de você, mas ninguém além de você pode te sustentar por dentro. A reflexão filosófica é o que impede que o mundo te consuma, é o momento onde você alinha seus princípios, onde você volta para o centro, onde você se lembra: eu não preciso reagir a tudo, eu posso escolher. E a escolha mais poderosa que você pode fazer é cuidar de si, não por vaidade, mas por missão, porque quanto melhor você estiver, mais resiliente será diante das adversidades. Isso não te torna fraco, te torna sábio. Você não se fortalece apenas suportando tudo, você se fortalece se cuidando no processo. Você não se torna estoico ao ignorar o que sente, você se torna estoico ao compreender o que sente e responder com sabedoria. Hoje, então, faça esse pacto com você mesmo. Eu vou parar, eu vou pensar, eu vou cuidar, porque a resiliência não nasce do caos. Ela nasce do compromisso com sua própria integridade. E esse compromisso ninguém pode fazer por você, mas você pode fazer, hoje, agora, e repetir, até que se torne natural viver com autocuidado, com reflexão, com força verdadeira, aquela que vem de dentro e permanece. A resiliência como prática contínua, aprendendo a lidar com a mudança constante. Você já percebeu como tudo na vida está em constante transformação? Pessoas mudam, situações mudam, planos desmoronam, certezas viram dúvida. A única constante é a mudança, e é justamente por isso que a resiliência não pode ser algo que você ativa só quando tudo dá errado. Ela precisa ser uma prática contínua, um modo de viver, um estilo de ser. O estoicismo entende a impermanência como parte natural da existência. Marco Aurélio escreveu: observe constantemente como tudo muda e habitue-se à ideia de que a natureza do universo é mudança. Essa observação não é para te desesperar, é para te preparar, para te libertar da ilusão de controle, para te ensinar que a verdadeira segurança não está na estabilidade externa, está na firmeza interna. Resiliência estoica é, antes de tudo, adaptação, é saber fluir sem se perder. É manter a integridade mesmo quando o cenário muda. Epicteto nos lembra: não busque que as coisas aconteçam como deseja, deseje que elas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Esse é o espírito do verdadeiro resiliente. Ele não resiste à mudança, ele a integra, ele cresce com ela. Mas como tornar a resiliência um hábito? Como torná-la parte de quem você é? Primeiro, com consciência. Esteja presente em sua própria vida. Observe os ciclos. Perceba os padrões. Identifique os momentos em que tudo parece fora do lugar e diga a si mesmo: isso é natural. A mudança faz parte. Eu vou atravessar isso. A repetição dessa consciência cria um novo sistema de reação. Um sistema mais leve, mais estratégico,
menos desesperado. Segundo, com flexibilidade. O resiliente não é aquele que resiste como pedra, é aquele que se dobra como o bambu. Ele suporta o vento sem se quebrar. A rigidez emocional é inimiga da resiliência. Quando você exige que a vida se encaixe no seu roteiro, qualquer alteração te desmonta. Mas quando você vive com abertura, com curiosidade, com humildade diante do inesperado, você descobre uma força que não está na resistência, mas na fluidez. Sêneca dizia: quem espera sempre que o vento sopre a seu favor, jamais será um bom marinheiro. E a vida, meu amigo, raramente sopra do jeito que a gente quer. A resiliência estoica é essa arte de navegar, de ajustar as velas, de saber quando esperar, quando remar, quando ancorar. Terceiro, com repetição. Você se torna resiliente ao praticar pequenas escolhas diariamente. Escolher a paciência no trânsito, escolher o silêncio numa discussão desnecessária, escolher respirar fundo diante de uma crítica, escolher seguir em frente mesmo com medo. Cada uma dessas escolhas, aparentemente simples, constrói uma base sólida. E essa base é o que vai te sustentar quando a tempestade vier, porque ela virá. Não se engane, a vida não vai parar de mudar, mas você pode parar de se desequilibrar a cada mudança. Quer um exercício estoico para cultivar essa prática contínua da resiliência? No fim de cada dia, pergunte-se: 1. O que hoje mudou e me desafiou? 2. Como eu reagi? 3. O que posso ajustar para lidar melhor amanhã? Essa revisão diária é um treino. É como afiar a espada antes da batalha. É você se preparando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E lembre-se, resiliência não é invulnerabilidade. Você vai sentir, vai vacilar, vai se desestabilizar às vezes. Mas a diferença está em quanto tempo você demora para voltar ao seu centro. O resiliente sente tudo, mas se recompõe rápido, porque treinou para isso, porque escolheu viver em estado de prontidão tranquila. E essa prontidão não exige pressa, exige presença. Ela se constrói com pequenas pausas, com momentos de silêncio, com escolhas conscientes. Ela se fortalece quando você entende que a mudança é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E que, diante de cada nova fase da vida, você pode escolher resistir e quebrar, ou acolher e crescer. A resiliência estoica é uma prática contínua, porque a vida é um fluxo contínuo. Não há ponto final, há ciclos, há transições, há reinícios, e a verdadeira liberdade emocional nasce quando você para de lutar contra esse movimento e começa a dançar com ele, com firmeza, com leveza, com sabedoria. Essa é a prática, esse é o caminho, e a cada passo consciente, você se torna menos vulnerável às mudanças e mais íntimo da sua própria força, aquela que não precisa controlar tudo, porque já aprendeu a se ajustar a qualquer coisa. A influência do ambiente e das pessoas ao seu redor na sua resiliência emocional e como escolher bem. Você já se sentiu drenado emocionalmente depois de estar com certas pessoas? Já percebeu como alguns ambientes parecem sugar sua energia, enquanto outros te fortalecem e elevam sua clareza mental? Isso não é coincidência. O ambiente em que você vive e as pessoas com quem convive têm um impacto direto sobre sua resiliência emocional. E o estoicismo ensina que, embora você não controle o mundo, pode e deve escolher com sabedoria onde e com quem planta suas raízes. Epicteto dizia: evite conversar com pessoas que não ajudam você a se tornar melhor. Isso não é arrogância, é preservação, é lucidez, porque sua mente, assim como seu corpo, precisa de alimento saudável. E as palavras, as atitudes, os valores que te cercam, tudo isso é alimento, ou veneno. A resiliência estoica é construída dentro de você, sim, mas ela é alimentada pelo que está fora também. Se você vive em meio à negatividade, à fofoca, ao julgamento constante, sua energia emocional será constantemente sabotada. Mas se você escolhe ambientes de respeito, de reflexão, de presença, sua mente encontra espaço para crescer. É como uma planta. Ela pode ser forte, mas precisa de luz, solo fértil, ar puro. Você é essa planta. Marco Aurélio reforça: a alma se adapta à cor dos pensamentos com os quais mais convive. E esses pensamentos muitas vezes não são seus, são dos outros. São das conversas que você tolera, das posturas que você normaliza, dos vínculos que você insiste em manter, mesmo quando já sabe que te enfraquecem.
Por isso o estoico é seletivo, não por elitismo, mas por sabedoria. Ele observa quem está ao seu lado. Pergunta a si mesmo: essa pessoa me aproxima de quem quero ser? Esse ambiente me eleva ou me diminui? Essa conversa fortalece minha paz ou me arrasta para o ruído? E diante disso, age, não com hostilidade, mas com firmeza, porque a sua paz não está em negociação, sua clareza não pode ser comprometida, sua energia não pode ser desperdiçada em lugares que não honram sua evolução. Sêneca dizia: é mais seguro evitar companhias ruins do que tentar resistir à sua influência. E isso vale para pessoas, para redes sociais, para hábitos, para distrações. A resiliência exige vigilância, exige escolhas, exige dizer não, muitas vezes para aquilo que já virou costume. Quer um exercício prático? Faça uma revisão do seu círculo de convivência. Escreva o nome das 5 pessoas com quem você mais interage. Agora, ao lado de cada nome, anote: essa pessoa me inspira ou me cansa? Nossas conversas me elevam ou me drenam? Eu sou mais eu depois de estar com ela? Depois, olhe para os ambientes que frequenta com frequência: trabalho, casa, redes sociais, grupos. Pergunte: esse lugar me ajuda a crescer ou me mantém preso? Essas respostas não precisam ser julgamentos definitivos, mas são sinais. Sinais de que talvez seja hora de renovar vínculos, ajustar distâncias, criar novos espaços. Porque seu ambiente é o solo da sua resiliência. E por mais forte que você seja, se plantar suas raízes em terreno tóxico, sua força vai murchar. O estoico entende que não está acima da influência, mas está no controle de suas escolhas. E isso é poder. Poder de sair quando for necessário. Poder de silenciar o que não constrói. Poder de escolher quem caminha ao seu lado. Porque no fim, sua jornada é sua, mas ela será impactada para o bem ou para o mal, por quem você permite caminhar junto. E essa permissão é sua responsabilidade. Escolha bem, não pela aparência, não pela conveniência, mas pela conexão, pela verdade, pela paz que permanece depois do encontro. Você não precisa de muitos ao redor, precisa dos certos, aqueles que te elevam, que te lembram quem você é, que não competem com sua luz, mas que a reconhecem. E mais ainda, pessoas com quem você também pode ser essa presença fortalecedora. Porque quando você cuida do ambiente e das pessoas que te cercam, você não apenas preserva sua resiliência, você a multiplica. E isso muda tudo. Você passa a viver com mais leveza, mais clareza, mais coragem. Essa é a sabedoria estoica. Você não controla o mundo, mas pode escolher onde pisa. E essa escolha determina a firmeza dos seus passos. Escolha com consciência, caminhe com presença e mantenha sua força cercada de luz. Concluir. Reflexão final e apelo à transformação estoica. Chegamos ao fim desta jornada profunda sobre resiliência e agora eu te convido a uma última, e talvez a mais importante, reflexão. Diante de tudo o que foi dito, diante de todas as quedas, perdas, críticas, dores, fracassos e mudanças que a vida inevitavelmente vai te apresentar, como você vai escolher reagir? Você pode seguir vivendo como a maioria, oscilando entre euforia e desespero, tentando controlar o que não está ao seu alcance, se deixando arrastar pelas emoções, pelas opiniões dos outros, pelas circunstâncias. Ou você pode parar, respirar, refletir e escolher um caminho diferente. O caminho do estoico. Não um caminho frio, indiferente, fechado, mas o caminho de quem sente tudo, compreende tudo, mas não se deixa dominar por nada. O estoico não é aquele que não sofre, é aquele que sofre com sabedoria. Não é aquele que não sente medo, é aquele que sente e age mesmo assim. Não é aquele que nunca cai, é aquele que, ao cair, se levanta com mais lucidez, mais presença, mais força. A verdadeira resiliência estoica não está no grito, está no silêncio que observa antes de responder, está no olhar que não foge do problema, mas também não se desespera diante dele. Está na decisão de ser maior do que a própria dor, de ser mais estável do que o caos que o cerca, de ser, antes de tudo, fiel à sua natureza racional, virtuosa, livre. Você agora carrega em si as ferramentas. Sabe que o autocontrole te protege, que a reflexão te fortalece, que o desapego te liberta, que o hábito diário da disciplina te sustenta,
que a paciência te amadurece, que a aceitação consciente te transforma. Agora é hora de viver isso, de aplicar, de experimentar, porque a filosofia só tem valor quando se torna ação. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa decidir. Hoje eu escolho agir como um estoico. Hoje eu escolho não me entregar à emoção impulsiva. Hoje eu escolho manter minha paz, não como luxo, mas como responsabilidade. Hoje eu escolho ser inabalável. E antes de seguir, quero que você faça um compromisso visível. Vá até os comentários e escreva: eu sou dono da minha paz. Eu vivo o estoicismo. Esse simples ato não é só uma frase, é uma âncora, uma declaração, uma escolha. Escreva com intenção, com firmeza, com convicção, porque quando você declara ao mundo quem você escolheu ser, você começa a se tornar essa pessoa. Você começa a caminhar com mais clareza, a reagir com mais sabedoria, a viver com mais profundidade e, acima de tudo, a inspirar outros a fazerem o mesmo. Lembre-se sempre, você não veio a este mundo para ser derrubado a cada vento. Você veio para construir raízes profundas, para ser presença firme, para ser fonte de luz em meio ao tumulto. Você veio para viver com dignidade, mesmo quando tudo parecer desabar. E se em algum momento esquecer disso, volte aqui, releia, reflita, porque essa mensagem não é apenas uma ideia, é um chamado, é um lembrete de que dentro de você já existe a força que precisa. Só precisa ser despertada, cultivada, praticada. Hoje, você começa uma nova fase, com mais presença, com mais consciência, com mais estoicismo, e que sua caminhada seja firme, sua mente serena e sua alma inabalável. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Mas acima de tudo, viva o estoicismo e se torne aquilo que ninguém poderá derrubar. Alguém que, mesmo em silêncio, permanece. Se você chegou até aqui, parabéns. Você acabou de atravessar 20 lições estoicas para desenvolver uma mente mais forte, mais presente, mais inabalável. E agora você tem em mãos não só ideias, mas ferramentas, práticas, concretas, aplicáveis. Mas antes de sair desse vídeo, eu quero te pedir duas coisas simples e muito importantes. 1. Escreva nos comentários: eu sou o dono da minha paz. Eu vivo o estoicismo. Esse é o seu compromisso público com a sua evolução, com a sua força interior, com o seu silêncio poderoso. 2. Se inscreva no canal. Isso aqui não termina agora. Esse é só o começo. Se você quer mais reflexões como essa, mais práticas para fortalecer sua mente, mais conteúdo para te acompanhar nessa jornada de autodomínio, então clica em inscrever-se e ativa o sino. Assim você caminha junto com a gente, com consistência, porque aqui você não apenas assiste, você treina, você aplica, você evolui. Viva o estoicismo, construa sua resiliência e seja, a cada novo dia, a sua versão mais forte. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o mundo pode até tentar te derrubar, mas quem vive o estoicismo aprende a se levantar mais forte, toda vez,